podem sentar, queridos, e mantenham as suas Bíblias abertas nessa passagem. Nós estamos, no dia de hoje, concluindo a série de mensagens sobre discipulado cristão. Não é por coincidência que a Escola Bíblica Dominical, já desde o início do mês, está trabalhando esse tema sobre discipulado na lição que está sendo ministrada tanto aos adultos quanto aos jovens. Nós temos esse enfoque, essa ênfase também nas pregações que começamos no final do mês passado e estamos então concluindo hoje. Meus irmãos, a importância de refletirmos sobre o discipulado, que aqui está para nós esse momento que parece ser o momento final, né, da trajetória de Jesus com os seus discípulos, porque é o finalzinho desse texto aqui do Evangelho segundo Mateus nos traz, mas a gente também encontra lá em Marcos, capítulo 16, também vamos encontrar em Lucas, capítulo 24, textos alusivos sobre essa grande comissão, esse grande chamado de Jesus para a vida dos seus seguidores. Mas nós sabemos que nós encontramos aqui nesse texto uma ordem clara de Jesus dada aos seus discípulos. Isso não é o fim, como eu dizia há pouco, é apenas o começo da caminhada desses discípulos e que inicia-se com o nascimento da igreja em Atos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e vai continuar por toda a história para além de Atos 28, né? Porque Atos termina também no capítulo 28, como Mateus termina no capítulo 28. Mas nós estamos escrevendo para além disso. A igreja continuou ao longo da história, atravessando os séculos, e nós estamos aqui hoje como resultado desse grande chamado de Jesus para aquela gente e como consequência da descida no Pentecostes do Espírito Santo. Então, nesses versículos finais do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma clara e direta ordem de Jesus dada aos seus discípulos. E essa ordem ficou conhecida como a Grande Comissão. Os grandes estudiosos da missão de Deus através da igreja são chamados de missiólogos, aqueles que estudam a teologia de missões ou missiologia. E é comum, ou quase unânime entre eles, afirmar que esse chamado aqui é um chamado à ação da igreja, a uma dinâmica viva da igreja. E eles dizem mais, que isso é acompanhado, esse chamado, da segurança presente de Jesus na vida da igreja, o que nos dá a convicção de que o chamado vai ser realizado através de nós, é a presença de Jesus na constante caminhada. Então eu queria hoje explorar aqui 3 pilares nesse texto, né? É um texto curto, uma passagem pequenininha, mas que tem tanto a nos dizer. E esses 3 pilares envolvem a autoridade suprema de Cristo, a missão universal da igreja em fazer discípulos e a inabalável promessa da presença de Jesus com a igreja. Então, nós queremos compartilhar nessa manhã sobre o tema discípulos verdadeiros cumprem a missão. Discípulos verdadeiros cumprem a missão. Você pode repetir comigo o tema da mensagem do sermão dessa manhã? Discípulos verdadeiros cumprem a missão. Só o povo querido aqui do lado direito, vai. Discípulos verdadeiros cumprem a missão. O povo não menos querido do meu lado esquerdo. Discípulos verdadeiros cumprem a missão, em primeiro lugar, porque eles estão alicerçados na autoridade suprema de Jesus. Se não, vejamos, acompanhe comigo na sua Bíblia. Você olha logo para o início desse versículo 18, quando Jesus está conversando com aqueles discípulos, e não eram apenas os 12, era para além de 12, havia muita gente ali com Jesus. O que Jesus declara aqui inicialmente? Ele diz assim: olha, gente, está dizendo para aqueles discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Percebe o que Jesus está dizendo para eles? Esse momento não é o momento final, parece que é o fim. Termina o Evangelho segundo o relato de Mateus
com essa declaração, Jesus reunindo eles e passando para eles essas orientações. Mas isso não é o fim, esse é apenas o começo. E aí essa afirmação é o alicerce sobre o qual repousa tudo o que Jesus está ordenando. Porque quando Jesus proclama sua autoridade, ele não está proclamando uma autoridade provisória. Não é uma autoridade limitada ao tempo e ao espaço. Não é uma coisa, ou não se refere apenas àquele momento em que ele está conversando com aquele seu seguidor. Não. Na verdade, essa afirmação é uma autoridade que Jesus está transferindo para os seus discípulos, para daqueles dias e para os que viriam depois, e que nos alcançou hoje. É uma autoridade plena, é uma autoridade irrestrita e transcendente a todo tempo. Isso é lindo demais, irmãos. E aqui nós vemos uma autoridade completa e absoluta, porque discípulos verdadeiros cumprem a missão alicerçados nessa autoridade que Cristo concede. Quando a gente olha lá para o livro do profeta Daniel, lá no seu capítulo 7, versículo 14, Jesus, ele é declarado ali naquele texto. Há uma profecia em relação ao Senhor Jesus, e o profeta declara: onde o Filho do Homem recebe o domínio, glória, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E diz mais o profeta Daniel: o seu reino e o seu domínio é eterno e não passará, o seu reino é único e não poderá ser derrubado, destruído. Por quê? Porque ele possui autoridade, e essa autoridade foi dada pelo próprio Deus, seu Pai. E nós, como discípulos de Cristo, vamos cumprir a missão, porque nós temos a nossa missão baseada, ela está alicerçada, está construída sobre essa autoridade suprema de Jesus. Quando você olha lá, por exemplo, o registro de João, no capítulo 20, versículo 21, essa autoridade, ela é delegada, ela é atribuída de Jesus para os seus seguidores, tanto que João declara, através do que Jesus fala, né? Assim como o Pai me enviou, disse o Senhor lá em João, eu também envio vocês. Percebe? A autoridade que o Pai deu ao seu próprio Filho, essa autoridade agora é transferida pelo Filho de Deus para você. É uma procuração, uma espécie de procuração que Jesus está assinando, chancelando, entregando para você e para mim. Tanto é que ele declara em outro texto que obras maiores nós faríamos em seu nome, porque essa autoridade que recebemos é a autoridade que o próprio Filho de Deus, recebendo-a de Deus, ele transfere para você e para mim. Que privilégio, irmãos! Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que nós denominamos como o príncipe dos púlpitos, né? Um pregador relevante, um homem cheio da graça de Deus. O príncipe Hernandes, ele diz assim: a autoridade de Cristo é transmitida à igreja, para que ela cumpra a missão de fazer discípulos em todas as nações. O que é que o pregador está querendo nos dizer? Ele está nos dizendo, isso significa para nós, que a autoridade de Jesus deve nos conferir confiança, deve conferir a gente, enquanto vamos cumprindo a missão, segurança, porque aquele que nos confiou a missão é maior do que a missão, ele mora, ele habita dentro de nós. A grande diferença daquele que nos chamou e nos atribuiu essa missão é que ele é muito, infinitamente maior do que qualquer líder humano. Hoje eu estava ensinando na classe de integração, aqui embaixo, né, que é a classe que está recebendo irmãos que vieram de outras denominações, estão se integrando ou se adaptando ao nosso compêndio de valores doutrinais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estava dizendo para eles que uma das pedras fundamentais do trabalho da doutrina da Igreja Presbiteriana é nós entendermos que o trabalho de liderança ou de governo da igreja não está alicerçado meramente em homens, mas está alicerçado na missão confiada por Jesus a esses homens, cujo Filho de Deus, Jesus Cristo, é o cabeça, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja.
Enquanto homens que são intitulados como homens de Deus foram infiéis a Deus e ao chamado de Jesus e submeterem a liderança do cabeça da igreja, que é Cristo, esses homens estarão em cumprimento à vontade de Deus e devem também ser respeitados. Mas quando esses homens fogem, enquanto líderes do governo da igreja, de submeterem a autoridade de Cristo e fazerem tudo aquilo que a palavra de Deus vos revela para que eles façam, esses homens perdem essa autoridade e a igreja pode até questionar isso. Porque a autoridade de Jesus é uma garantia de que nenhum poder humano ou espiritual poderá frustrar os seus desígnios. Ele não é um mero líder humano, embora ele vá usar da nossa liderança humana para permear a sua graça entre nós e nos fazer cheios do seu Espírito para cumprirmos o seu chamado. Porque discípulos verdadeiros cumprem a missão porque estão alicerçados, estão embasados na autoridade de Jesus, no respaldo do próprio Cristo. Timothy Keller, pastor presbiteriano que Deus promoveu recentemente a sua presença, ele declara num dos seus escritos sobre a autoridade de Cristo o seguinte: a verdadeira autoridade se manifesta em serviço e sacrifício, não em dominação. Jesus demonstra que o poder genuíno reside no amor e na entrega. Reside no amor e na entrega. Aquele que é comissionado por Jesus para realizar a sua obra, para cumprir a sua missão, tem prazer em obedecê-lo e em servi-lo. E sabe como é que esse discípulo serve? Ele serve exatamente cumprindo aquilo que Jesus ordenou fazer. Cumprindo fazer aquilo que ele designa, mas com base na sua autoridade. Não é na leitura que eu faço da minha própria autoridade pessoal. Para que a obra de Deus seja realizada, nós precisamos estar confiados na autoridade de Jesus. Discípulos verdadeiros cumprem a missão, porque eles estão alicerçados na autoridade, eles têm consciência da grandeza de Cristo e de seu chamado para as suas vidas. E ainda, em segundo lugar, discípulos verdadeiros cumprem a missão que foi outorgada por Deus a eles, porque eles são capazes, no poder e na dependência de Deus e de Cristo, de fazer outros discípulos. Meus irmãos, Deus nos chamou para investir em pessoas. Deus chamou você para que você possa ser como Ele é. O que faz um cristão de fato ser um cristão? Pela primeira vez em Antioquia da Síria, porque existem duas Antioquias, né? A Antioquia da Psídia e existia a Antioquia de Antioquia. Lá em Antioquia é que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos na história. E cristão significa, a tradução dessa palavra, desse termo é pequenos cristos. Cristos pequenos, pequenininhos. Porque aquela comunidade lá, antioquena, ela começou a ver que aqueles que eram discípulos de Jesus eram parecidos com Jesus, só como se fossem miniaturas, uma reprodução muito menor da grandeza do Cristo que havia comissionado a eles. Olha que coisa linda, mas como eles reproduziam nas suas palavras, nas suas atitudes, comportamento, no temperamento, em tudo eles eram parecidos com Jesus, começaram a chamar de pequenos cristos. Olha lá vão os pequenos cristos. Olha como são parecidos com eles. Então daí a expressão cristão, né? Ser um cristão não é ser um Cristo grande, por causa do aumentativo, que parece nos dar a palavra, mas não tem nada a ver com aumentativo. É justamente com uma qualidade diminuta conferida a você e a mim, porque nós somos apenas pequenas réplicas, ou temos que ser pequenos reprodutores do caráter de Jesus. E aí, meus irmãos, é fundamental, quando recebemos essa autoridade de Jesus, já que somos discípulos alicerçados nessa autoridade, que nós, ao sermos comissionados, e o texto da palavra não declara isso para a gente, olha o que é que diz o versículo de número 19, diz assim para a gente, a ordem de Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o imperativo dessa ordem na sequência? Ide é um imperativo absoluto, a gente não discute, porque você como eu, nós conhecemos a língua portuguesa, a construção gramatical. Só que a gente sabe que ir
é obedecer para fazer algo, tanto que o texto diz: ide e fazei. E o verbo fazer aqui, originado da expressão grega, né, que é o termo original da língua em que é escrito o Novo Testamento, significa treinar. Treinar com investimento da sua própria vida na vida do outro. Jesus te chamou para treinar pessoas, para ensinar pessoas, não só guardar os seus mandamentos. Não estamos falando aqui de aprendizado e reprodução de um aprendizado de postulados teológicos, doutrinários. Nós estamos falando, em primeiro lugar, que você vai treinar alguém para amar a Cristo. Alguém que seja apaixonado por Jesus. Alguém que perceba a grandeza de Jesus, a beleza de Jesus, como diz o livro da carta aos Hebreus. Hebreus é aquele livro que trata sobre a supremacia de Cristo, a sublimidade de Cristo sobre todas as coisas. Então você leia Hebreus e aproveite essa chave hermenêutica de Hebreus para ler em contrapartida o livro de Levítico no Antigo Testamento, e você vai entender tudo o que Hebreus fala sobre as obras cerimoniais que estavam lá em Levíticos no Antigo Testamento, mostrando a grandeza de Jesus sobre todos aqueles aspectos rituais e cerimoniais que existiam lá no passado. Mas é muito mais do que isso, porque ser um discípulo e atender o ide de Jesus nos confere uma ação dinâmica. O imperativo ide aqui nos convoca à ação, ao movimento. Eu falava hoje pela manhã na reunião de oração aqui das 8h30, comentando com um grupinho de irmãos aqui, quando íamos orar, e estava destacando o trabalho tão abençoado que os nossos diáconos aqui realizam na igreja. Dia 9, quarta-feira, a última passada, para nós presbiterianos, para a nossa igreja, foi um marco, dia do diácono presbiteriano, dia 9. Nós estávamos aqui orando pelos nossos diáconos mais cedo, dando graças a Deus pelo trabalho deles, pela assistência deles na vida do corpo de Cristo aqui na igreja presbiteriana do Meia. Mas quando a gente olha, eu estava falando para eles, aqui fala sobre uma igreja que está numa dinâmica. Dinâmica é movimento. Eu gosto muito de física, matemática, né? A gente vê lá a cinemática, vê outros pontos cruciais da dinâmica física, é muito bonito. E eu falava o seguinte, isso aqui, paredes, por mais bem cuidadas que estejam, por mais que a gente tenha o conforto de um ar-condicionado, de um bom som, não é? A gente esteja aqui confortavelmente sentadinho, a gente tem um prédio de educação cristã aqui atrás, que nos atende tão bem, temos toda essa infraestrutura, isso aqui é um monumento. Mas igreja não é monumento, igreja é movimento. Igreja nunca foi monumento. A igreja começou nas casas humildes, casas simples. A primeira igreja, a igreja primeva, a igreja primitiva, era uma igreja de gente simples, habitando em casas simples. E a palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que era gente que vivia de casa em casa, ali partilhavam pão, ali faziam suas orações, ali desfrutavam de um momento tão gostoso. Depois é que nós evoluímos, não é? Com a igreja imperial lá no século IV, depois a gente vai para a igreja institucionalizada a partir do século V para o século VI, a gente começa a ver que a gente vai para essa realidade, que é uma realidade bacana, bonita, legal, a gente pode se reunir aqui, para poder confortavelmente ter o nosso momento de culto, de adoração ao Senhor. Mas os discípulos de Cristo não foram chamados para ficarem confinados a um templo. Você e eu fomos chamados para estarmos em movimento. E mover-se é sair, porque igreja significa, no original, no grego, eclesia. Essa é a palavra lá na Bíblia, no grego. Significa aqueles que se reúnem em uma assembleia, mas que é uma assembleia daqueles que estão dentro, chamados para fora. Fazer discípulo é mais do que converter gente. Aliás, quem converte pessoas não é você, não sou eu, não somos nós. A obra de conversão é feita através do poder e da autoridade do Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos, somos vasos abençoados, transformados, santificados nas mãos do oleiro, do Supremo Oleiro, que é o nosso Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados para realizarmos essa obra missionária, e é muito mais do que conversão. Fazer discípulos vai além, transcende a mera conversão ou induzir pessoas a uma decisão momentânea por Jesus.
Levanta a mão aí, quem quer receber Jesus nessa noite ou nessa manhã. Vem aqui à frente agora, quem quer chegar a se confessar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Isso são ações que são feitas e propaladas no nosso meio, que tem lá o seu momento, não estou aqui condenando. Nós precisamos entender que a verdadeira conversão vai muito além disso. Você pode extrair uma atitude do seu coração, visualizando-a com uma atitude física exterior, levantando a mão, chorando copiosamente, arrependido dos seus pecados. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo, após a ação portentosa do Espírito Santo na sua vida, demonstram mudança, não é só apenas no seu gestual, mostram isso através do caráter. Porque esse discípulo de Cristo não terá mais prazer em mentir. Esse discípulo não terá mais prazer em falar mal dos outros ou ficar preocupado em ficar cuidando da vida alheia. Esses discípulos de Cristo vão ser exemplo no seu local de trabalho e vão estar fazendo as coisas certas, mesmo quando o ambiente esteja sugerindo algo errado. O discípulo de Cristo, transformado lá no seu interior, não vai usar de expressões ou falas que possam sugerir um dúbio sentido. Aqueles palavrões, aquelas palavras frívolas, já não farão mais parte do vocabulário do verdadeiro discípulo de Cristo. Esse discípulo de Cristo, ele terá nos seus lábios os louvores de Deus. Não vai ser alguém que vai demonstrar irritabilidade, tratando os outros com arrogância, sem simpatia, porque, aliás, nos faz lembrar o texto que eu havia citado de Atos 2, de 42 a 47, que lá no finalzinho do versículo 47, depois você pode conferir de Atos 2, lá no finalzinho do 47, diz que o Senhor ia acrescentando àquela comunidade dos salvos, aqueles que iam sendo salvos por Ele, e pela ação da igreja, a missão cumprida da igreja, dia após dia, e diz mais o texto, porque o povo tinha simpatia pela igreja. E aqui deixa eu abrir um rápido parênteses, fazer um recorte aqui, fazer uma pergunta para você. Será que o povo brasileiro, vamos reduzir a realidade nossa aqui, da nossa cidade, será que o povo carioca tem verdadeira simpatia pela igreja evangélica, ou dita protestante, enfim? Porque o texto lá de Atos 2,47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Nosso querido irmão, reverendo Ronaldo Lidório, missionário, missiólogo, teólogo, um homem cheio da graça de Deus, com o qual eu tenho que aprender muito ainda, ele diz uma coisa interessante. Ele enfatiza essa relação no discipulado, no cumprimento da missão e na nossa ação, em termos desse chamado dinâmico, da seguinte maneira: o discipulado é um processo relacional e transformador, aonde a vida daquele que é discípulo / mestre, porque quando você cresce na maturidade do discipulado com Jesus, você vai discipular outras pessoas, você vai investir em outras pessoas, você vai se tornar mestre dessas pessoas. Ele diz que a vida desse mestre ou desse discipulador molda a vida do discípulo, levando a uma crescente semelhança com Jesus. A grande questão para nós nessa manhã, aqui nesse auditório onde estamos, se formos sinceros, e devemos sê-lo, é o quanto nós, de fato, temos não só vivido a condição de discípulos, porque como discípulos estamos aprendendo todos os dias com Jesus e através de Jesus aqui na igreja, quando estamos aprendendo, sendo ensinados pelos nossos mestres, pelos nossos professores, quando a vida de alguém cheio da graça de Deus está sobre a nossa vida, é aquilo, né? É life on life, é vida na vida, é quando a minha vida está na vida de outra pessoa, causando influência. Essa influência é a influência da graça de Cristo que me foi conferida, e eu estou reproduzindo esse modelo na vida do outro. A grande questão é: será que nós temos influenciado de fato alguém para ser como Jesus? Será que você pode agora dizer no seu coração, diante de Deus que sonda o teu coração: eu tenho me preocupado em viver o verdadeiro discipulado de Cristo, viver essa verdadeira comissão de Cristo, o chamado de Cristo na minha vida, obedecer o ide de Jesus, mas eu tenho
obedecido, ide, indo. E ir é fazer, ir é treinar, ir é investir na vida de pessoas, seja aquele seu colega de trabalho, seja aquela pessoa que está na sua família, que até já caminha com Jesus, porque discipulado é trabalhar aqueles que já se converteram. Jesus aqui não está falando para o mundão. Jesus aqui em Mateus 28 está falando para discípulos, para gente que iria fazer parte da sua igreja. A igreja ainda não havia nascido, a igreja estava sendo gestada. A igreja vai nascer depois, em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo, Pentecoste, ok? Mas o quanto eu de fato tenho discipulado, tenho investido, tenho treinado pessoas. E esse é um chamado universal, porque ele diz: ide, fazer discípulo de todas as nações. E se é um chamado universal, a missão de Jesus é para todos, sem distinção de raça, de etnia, de cultura. Ela é global, ela é abrangente. Nós somos chamados a alcançar todas as pessoas. E o que é que vamos fazer alcançando todas as pessoas? Refletir o coração de Deus, o amor de Deus, através da palavra de Deus que habita no meu coração. Eu acho demais aquela palavra de Davi, o servo de Deus do passado, e o nosso querido compositor clássico evangélico Gerson Borges diz numa das suas belíssimas músicas, ele faz uma releitura de Davi, ele diz assim: o que Davi disse? Rios de águas correm dos meus olhos quando eu não guardo a tua lei. Davi chorava quando ele não conseguia cumprir a lei do Senhor, quando ele não conseguia viver essa palavra de Deus. Por isso é que ele disse certa vez: escondi, guardei a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. O texto fala também sobre batizar e ensinar, né? E de, portanto, pregar o evangelho a toda a criatura em todas as nações, batizando-as, ensinando-as a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Gente, isso faz parte integrante do processo de fazer discípulo. Fazer discípulo não é simplesmente batizar. Fazer discípulo é, em primeiro lugar, conscientizar as pessoas que estão sendo alcançadas com Jesus, que elas precisam amar a Jesus, elas precisam se entregar a Jesus todos os dias, elas precisam respirar a vida de Jesus na sua vida, elas precisam viver para a glória de Jesus. O batismo é uma consequência disso, é um símbolo dessa admissão, dessa entrada das pessoas no nosso convívio, que é um convívio muito mais do que social, é um convívio muito mais do que público social, um convívio espiritual, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então o batismo ele apenas vai simbolizar essa nova identidade que esse novo discípulo terá agora como crente, vivendo a sua união com a Trindade, porque o batismo, a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é em nome dessa fórmula que aquele que é batizado, ele passa a viver para a glória do Deus triuno. Se a gente pensar num treinador de atletas, você vai perceber que ele não está apenas recrutando pessoas para o seu time. Se essa fosse a sua missão principal, ele estaria esquecendo o mais importante. Então, quando ele está recrutando pessoas para o seu time, ele vai investir tempo fazendo o quê? Treinando essas pessoas, capacitando essas pessoas. Ele vai ensinar essas pessoas a desenvolver suas habilidades. Eu estou preparando um material para no ano que vem a gente começar um estudo sobre os dons espirituais, e cada membro da igreja eu vou ajudar a identificar o seu dom espiritual através desse estudo. Nós vamos ter uma matriz, uma planilha para que você possa preencher. É um material muito rico, muito abençoado, porque tem gente que não sabe qual é o seu dom. Eu estava até contando aqui na classe hoje cedo, né, que uma vez, muitos anos atrás, uma irmã me procurou e disse assim: pastor, eu acho que eu não tenho dom nenhum, eu não consigo identificar um dom espiritual na minha vida. Eu disse para ela o seguinte: você ama Jesus? Ela respondeu assertivamente: eu amo, pastor. Você gosta de viver o evangelho na sua vida e pregá-lo às outras pessoas? Claro, pastor. Você entregou a sua vida mesmo para Jesus? Entreguei, pastor.
Então você vai concordar comigo que você é crente em Jesus. Claro, pastor. Aí eu falei para ela, então você tem um dom. Porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus já recebeu pelo menos um dom. O crente em Jesus, ele já tem o dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai capacitar você e vai qualificar você, lhe dando dons, habilitando você a servir a igreja, o corpo de Cristo com os dons, né? Porque os dons não é para o mundo. Os dons espirituais não são para o mundão. Os dons servem para a edificação do corpo de Cristo. E aí ela descobriu através dessa matriz de estudo qual era o dom dela. Mas a evangelização, e eu já disse isso a vocês, não é um dom. Porque tem gente que diz assim, pastor, e de fazer discípulos, cumprir a missão, beleza, mas eu acho que eu não tenho esse dom de evangelizar. Mas quem disse para você que evangelizar é um dom? Evangelizar é uma ordem. E você veja que o texto declara isso, porque Jesus reúne toda aquela gente para dizer, toda autoridade me foi confiada pelo Pai no céu e na terra, ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou ordenado. O treinador aqui, ele está preocupado quando chama o seu time, recruta, não é simplesmente chegar no seu ponto, no seu objetivo final, que é ganhar um título, ganhar uma competição, levantar uma taça. Ele tem que treinar. Ele tem que ensinar aqueles que estão sendo recrutados a encontrar as suas habilidades. Qual é a sua habilidade no corpo de Cristo? Qual é o seu dom? Para que você possa dispô-lo de forma muito clara a serviço do Senhor. E finalmente, discípulos verdadeiros cumprem a missão porque possuem a promessa inabalável da presença de Jesus. Irmãos, isso é bom demais. No final, Jesus vai declarando para eles, né? Olha, vocês vão fazer discípulos, vocês vão realizar a minha obra. Jesus está ali conversando com eles, eu fico imaginando um pouquinho da dor do coração deles, tipo assim, poxa, é um discurso de despedida. Aquele que nós aprendemos a amar, aquele que seguindo todos os dias nós vimos o seu poder, a grandeza de seus milagres, nos sentimos tão seguros ao lado dele. Agora ele está com um discurso de que vai meter o pé, vai embora. E mal eles sabiam que aquele era o fim para o novo começo. E o texto diz lá no versículo 20, essa é a palavra arrebatadora, né? Ele diz assim, e eis que estarei com vocês, ou estou convosco, todos os dias, até que tudo se acabe, até que esse mundão aqui chegue ao final do seu propósito, até a consumação dos séculos. E aí, meus irmãos, eu quero terminar dizendo para você que essa presença de Jesus, ela que valida esse alicerce de autoridade como discípulo que ele te tem confiado. Essa presença de Jesus que garante a você não só a eficiência, mas a eficácia do teu trabalho em treinar pessoas, em investir na vida de pessoas, em demonstrar o amor de Jesus através da sua vida às pessoas. Essa promessa nos assegura que ao cumprir a missão que Jesus nos confiou, eu e você não estamos sozinhos. Ele não somente está com você, Ele vai com você, porque você é filho e filha amada do Senhor, porque Ele não sonegará a você a sua presença. Sabe o que isso nos lembra? E você conhece tanto de Bíblia quanto eu, talvez alguns aqui até conheçam mais de Bíblia do que o pastor, isso é possível, isso é possível. Lembra do texto lá de Moisés? Nós só não falamos sobre isso ontem lá no seminário, porque não deu tempo, por causa do módulo que a gente está fazendo de arqueologia e geografia bíblica com os meus alunos aqui no seminário.
Mas uma coisa que me fascina é quando Deus, aparentemente cansado do povo de Israel, o povo chato, povo nojentinho, só que a gente é assim também, tá? Aí Deus chega assim, eu fico imaginando: Moisés, meu filho, vem para cá. Deixa eu te falar uma coisa, fazer uma proposta aqui, filho. Fala, Yahvé. Tu está cansado desse povo, eu também estou. Fala o seguinte: segue com esse povo aí, se você quiser. Se não quiser, estamos juntos. Se quiser, mas se você for com eles, eu vou abençoar você. Você, eu faço questão de abençoar, eu vou te abençoar. E aí tu vai com eles, mas a minha presença não irá com você, vai a minha bênção. O que é que Moisés disse? Você sabe o que é que Moisés responde, né? Moisés disse: Senhor, eu não vou com base apenas na tua bênção, mas eu não irei se tu não fores comigo. Mais valioso para ele, como deve ser para você e para mim, não são os tesouros dessa vida, não são as glórias desse mundo, não é receber as bênçãos de Deus, porque muita gente quer as bênçãos do Senhor, mas não querem a presença e viver para o Senhor da bênção. Me desculpem o trocadilho, mas é verdade. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não quer viver de acordo com a vontade do Deus que abençoa, mas quer desfrutar das bênçãos divinas. E não adianta nós termos uma vida próspera nesse mundo se nós não tivermos como discípulos, enquanto discípulos de Jesus, aquilo que para nós é mais importante que qualquer outra coisa, que é a presença dele na nossa vida. E é por isso que Jesus aqui garante para a gente, e ele diz mais: a promessa dele não é temporária, a promessa dele não é condicional, mas se estende até o final dos tempos. A palavra de Deus nos mostra, que nos indica que a presença do Senhor é presente e é contínua, e é isso que a gente tem que desejar, irmãos. E isso nos importa a crer e a viver que não existe nada mais importante do que essa presença que vai nos fazer sobreviver, sermos vitoriosos mediante aos desafios, as grandes lutas, as grandes adversidades dessa vida. Todos os obstáculos que você vai enfrentar, e olha, você vai enfrentar muitos até o final da sua vida, e louvado seja Deus, porque o crente, quando um homem e uma mulher se convertem, a vida não se torna um parque de diversões. A gente vai ter muita luta. Lembro de colegas meus de trabalho quando se converteram, lá atrás, quando eu era funcionário público, e muitos diziam assim para mim: cara, o que aconteceu? Agora que eu sou crente, está acontecendo isso dentro da minha casa. Agora que eu me converti, está acontecendo. Até aqui, rapaz, o chefe está me perseguindo. O que está acontecendo na minha vida? Eu não tinha problema nenhum de respiratório. Agora eu estou com um problema, eu estou com asma, cara. Eu falei: meu filho, não me peça para explicar isso não, só quero dizer uma coisa para você. Jesus diz lá em Mateus, em João 14, que no mundo nós teríamos tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo, porque a gente só começa a ter percepção dessas lutas e dessas tribulações quando de fato somos de Jesus. As coisas começam, parece que a sair de ordem da nossa vida, né? E eu já ouvi isso de gente falar para mim: não, cara, eu não quero ser crente não, porque dizem que quando o crente se converte, aí é que vem luta, vem provações. Eu falei: claro, mas claro, isso faz parte do nosso cardápio. Isso é para o nosso crescimento espiritual. Seria muito simples, né? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, nosso mestre e Senhor, enfrentou as agruras, as lutas, as decepções, as lutas desse mundo. Os nossos primeiros irmãos do passado que foram martirizados lá no Coliseu, sabe o que a Nero fazia? Mandava queimar cada crente, e para iluminar a noite de Roma, botava eles lá na praça, num pedaço de madeira,
para eles queimando, virarem tochas humanas e iluminarem o caminho do povo. Crianças eram entregues aos leões, às bestas feras, destroçadas. A gente está no lucro, irmãos. A gente está no lucro. E às vezes, me perdoe, me passa pela minha cabeça: Senhor, será que nós não teríamos que passar por algum tipo de tribulação mais ferrenha, fosse mais aguda, fosse um aguilhão mais perturbador do que as perseguições que passamos hoje? Teríamos que viver algo que viveram os nossos irmãos lá na igreja primeva, na primeira igreja, no passado, para nos voltarmos mais para o Senhor. Meu filho no outro dia falou: pai, eu entendo você, mas não pensa assim não. Eu falei: mas vida à vontade. E eu só digo para o Senhor, me prepara. Porque às vezes eu vejo a igreja com essa falta de movimento, essa igreja numa ação letárgica, parada. Quando o texto fala para a gente que nós temos força na missão, porque a certeza da presença de Jesus na missão nos encoraja para enfrentarmos qualquer desafio. Agora, o quanto nós temos, você tem admirado, você tem contemplado a presença de Jesus enquanto você é chamado por Ele a realizar a sua missão? O quanto você tem dedicado o seu tempo para devotar ao Senhor, momentos devocionais, momentos em que você para tudo, eu quero estar agora na presença do Senhor, passar um tempo aqui. Eu não quero só o tempo de tela, eu não quero só o tempo com os meus estudos, eu não quero só o tempo do streaming, da série que está lá na plataforma. Eu quero agora um tempo com Jesus. Eu quero me encontrar com o meu Senhor, eu quero me alimentar da presença dEle, eu quero chorar na presença dEle, eu quero clamar diante dEle, eu quero derrubar a minha alma, o meu orgulho, os meus pensamentos e ambições pessoais, as minhas vaidades pessoais. Eu quero depor aos pés da cruz. Meus irmãos, essa presença do Senhor Jesus, e quando damos conta dela na nossa vida, que vai nos incentivar e vai nos motivar a prosseguir, mesmo diante das situações mais adversas ou sentimentos de inadequação. Essa é a grande verdade para nós nessa manhã. Ele vai estar com você todos os dias, e essa presença de Jesus, quando você a contempla, quando você desfruta dela, todos os dias, porque tem gente que não desfruta, tem crente que não admira, tem crente que não contempla, vem para a igreja, faz as coisas que ele acha que tem que fazer, que está agradando a Deus na igreja, mas não tem tempo para desfrutar da presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: a presença de Jesus é ela que vai fazer você ter força e vai inspirar você a cumprir a missão. A presença de Jesus nos dá essa segurança. Eu quero terminar contando para você uma coisa, uma rápida ilustração. Eu me lembro de quando a Mariana, minha filha, e meu filho Davi começaram a aprender a andar de bicicleta. Aprenderam lá no Peró, em Cabo Frio. Eles aprenderam pequenos a andar de bicicleta ali na ruazinha sem saída, onde tem a casa lá em Cabo Frio, no Peró. E uma coisa interessante, quando não eu, a Meire, mas nós nunca deixávamos eles partirem sozinhos na bike depois que a gente tirou as rodinhas. Eles começavam a pedalar: papai, mamãe, aqui ó. E a gente, quem é pai e mãe sabe disso, a gente confia, mas pai e mãe tá junto, pronto para amparar o filhote quando o filhote vai desequilibrar e vai cair. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo? Ele diz assim: eis que estarei com vocês todos os dias. Vai cumprir a missão, sobe aí na banguela, na magrela, sobe na magrela, sobe na bike, sobe na bicicleta, vai lá, vai fazer a minha obra. Se você desequilibrar um pouquinho, eu te seguro. Mariana começou a falar mais cedo do que andou. Começou a andar cedo, mas ela começou a falar muito cedo. Eu me lembro dela uma vez assim, andando no corredor da casa que morávamos lá em Duque de Caxias. Aí tinha assim um cano aparente, né, de água de meia polegada, que descendo assim, e a Mariana se agarrando na parede, e ela escorregou. Quando ela escorregou, que ela viu que ia perdendo equilíbrio, ela se agarrou no cano. Eu estava perto dela, ela olhou para mim e falou assim:
com a carinha assustada, né? Papai segura. Papai segura. E eu ali olhando para ela, dentro do meu interior, eu disse assim: claro, para isso que eu estou aqui, para segurar a minha menina, a minha bebê. Tem uma hora que os filhos têm que andar sozinhos, não é? E a gente, como pai, como mãe, já não tem mais a ingerência, o poder para ajudar ou tomar decisões no lugar dos filhos. É uma coisa muito pessoal. Mas sabe que com Deus não é assim? Porque nós somos insuficientes na nossa forma de oferecer garantias da nossa presença e do cuidado que temos com os nossos filhos, mesmo quando eles crescem. Aí é que a coisa fica mais difícil, não é? E nós vamos envelhecendo, mas com Deus não é assim. Deus é atemporal e nós somos ineficientes e Deus é totalmente eficiente. E aí quando a gente desequilibra, Ele vai lá e bota a gente no prumo para a gente seguir e realizar a boa missão para a qual Ele nos designou. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, o sermão de hoje, dessa manhã, nos ensina que nós precisamos aprender a sermos discípulos firmados na autoridade de Jesus, firmados somente na autoridade de Jesus, como diz aquele cântico lindo, aquele hino lindo: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas para além disso, o texto é claro, fala que somos convocados a fazer discípulos em todos os lugares, em todas as nações, confiando única e irrestritamente na promessa da presença dEle constante ao nosso lado. Lembra que o Senhor nos deixou um Consolador, e esse Consolador habita no teu coração. Às vezes a gente está reclamando da vida, nós estamos reclamando de tudo, estamos bravos com as pessoas, estamos chateados com circunstâncias, com situações, quando não éramos para estar tão envolvidos com esse tipo de sentimento. Era o momento da gente ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, eu estou sentindo isso tudo, está bravo, estou machucado, estou magoado, estou perplexo, mas Senhor, eu não posso deixar essas coisas tomar o meu coração. Eu estou colocando diante de Ti, estou deixando esse meu fardo aos Teus pés. E aí você vai sentir, e muito mais do que sentir, você vai viver, né? Porque o amor de Deus conferido a nós é mais do que um sentimento. É uma graça que toma o nosso coração e molda o nosso viver, o nosso caráter. Você vai perceber uma paz, como diz lá Filipenses 4, versículo 7. Mas antes do verso 7, o que é que diz Paulo lá em 4,6? Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos em nada, mas antes apresentarmos a Deus todos os nossos motivos de preocupação através da nossa oração. Só que ele diz que essa oração ela tem que ser com ações de graças, diz o versículo 6 de Filipenses 4. A gente tem que louvar a Deus. Mas pastor, a coisa está braba, não tem. Louve. Aí eu tenho que dizer o seguinte: poxa, os meus irmãos pentecostais, que não são calvinistas, são arminianos, de 4 costados, nos ensinam. Aí tu pega a Cassiane, aí Cassiane dizendo: está sofrendo? Vai sofrendo, louve. Está passando pela prova, louve. Ela diz mais assim: com muito louvor. Aí eu, calvinista presbiteriano, digo do lado de cá: ô glória! E não é um ô glória retórico, é uma glória que tem que vir do nosso fundo da nossa alma. Vamos ficar de pé.